Corinthians e Palmeiras vai ser na próxima semana, tá? E... não. Não? Não o quê? O quê? Vai Corinthians só essa próxima semana. Por quê? Porque o Corinthians vai ser campeão. A gente já deu Por que você tá nessa falsidade aí? Vai ser, pô. Por que você tá nessa... Não, eu já falei que vai ser, mas por que você tá nessa falsidade Não, porque ele aí? falou Corinthians e Palmeiras. Não, só Corinthians. Não, Vamos falar só do Corinthians. infelizmente vai ter o É porque Palmeiras. daqui a pouco vai estar o Abel chorando. Eu não quero ouvir o Abel O chorando. Abel chorou? Não, ele sempre chora. Mas foi saída do jogo ou é uma nova chorada? Não sei. Vai lá, Dava. Pois é. Que Corinthians foi? ganhou no Allianz, 1x0, gol do protagonista. Gol do Ok. protagonista. Tá. Golaço, por sinal, vai. Sim, assim, muito no campo. T-Rex, né? Não Foi. né? No Inclusive bracinho ele do foi Everton. convocado, hein? Foi convocado. O Dorival convocou 2 goleiros. Não. Foi o Ederson, era o da Atalanta. Ah, tá, é outro Ederson, Outro tá bom. Ederson, outro Então foi o Ederson. Everton e o Ederson da Atalanta. Convocar É. o Everton. Foi porque Ah, o olha Alisson aí. foi Não, desconvocado. é porque o Everson joga vôlei. Saiu um bracinho de jacaré pra entrar outro, pô. Perfeito. Pois é. E aí vai ter o jogo de volta e é o que acontece. Os campeonatos estaduais, obviamente, a gente sabe que não é o maior título do, né, e tal, não sei o quê. Não. Só que esse específico, vale muito mais do que qualquer ano aí. Seria o tetracampeonato inédito do... E a gente confirma com o PVC, que é uma enciclopédia, Ok. né? Da questão que seria o primeiro tetracampeonato no profissional da história do Campeonato Paulista, caso o Palmeiras ganhe, Perfeito. como seria aquele do Corinthians que uns eles anos tiraram atrás. da gente, é. Até agora ninguém tem. O Palmeiras pode conseguir se fizer essa virada em Itaquera. Verdade. Só que tem isso. Se o Corinthians ganha o campeonato, né? Não precisa nem ganhar o jogo. Se ganha o campeonato, tira isso do Palmeiras, é campeão depois de algum tempo e tal. Se o Palmeiras ganha, vira o primeiro tetracampeão da história em Itaquera. Isso pra aí é o que dói. Isso é loucura. Isso é loucura. É muito parecido com o Flamengo ganhar o primeiro título da história do estádio do Galo lá, ano passado, que foi o que fez. Tem nada parecido. Tipo isso. Só que tem essa situação. Como é que você tá confiante pra esse jogo, cara? Porque Cara, ó, eu falei. É 1 a no 0 só, né? Até dá, né? Mas- Não, preciso começar falando isso aí. Porque assim, porque é obviamente uma o jogador tem que estar assim, tem que estar se preparando. Acho que desde já. É loucura pra mim esse negócio de férias num momento como esse. Eu acho meio doideira, mas tudo bem. Eu acho que os caras estão com essa já, viu, Dava? Não tem nada a ganho, não. É 1 a 0 é perigoso. Pra mim, eu tenho que tratar que nem 0 a 0 É uma vantagem jogar em casa? Pô, legal que a gente fez um bom jogo lá e saiu com uma vitória de 1 a 0 que era algo que eu não imaginava, de verdade. Eu achei que esse jogo final ia ser bem mais tenso. Então, assim, não tem nada a ganho, não tem que ter nada de oba-oba. O Corinthians não ganha um campeonato há muito tempo e tem que ir com o pezinho no chão mesmo, entendendo que é um título que o clube precisa. Eu não vou desvalorizar o estadual, não. Aliás, depois eu tenho uma pergunta sobre estadual pra vocês, tá? Que eu acho que Lá vem. acho que vai dar uma... Acho que a gente pode discutir sobre isso. Mas, ô Dava, sobre esse jogo de volta aí, cara, eu falei no primeiro jogo, né? Inclusive, eu falei, cara, eu acho que vai dar o Corinthians por um conjunto de fatores. É claro que o Palmeiras pode ir lá e se jogar pra frente, né? Coisa que o Abel não sei se costuma fazer, não nos últimos jogos. Mas é só por analisar o Palmeiras em si também, né? O que é o Corinthians nesse campeonato? Vai lembrar que o Corinthians nesse campeonato foi muito bem, não é? Surgiram 10 pontos à frente do Palmeiras, se não me engano. Tá? Foi Com por 10 aí, pontos à foi frente, por por aí. Então foi o maior pontuador, por isso que tá resolvendo em casa. E o Palmeiras... pelo que eu vejo, o Palmeiras não é um Palmeiras dos últimos tempos. Eu até comentei isso com uma galera. Não, tá melhor do que nunca. Olha, eu não vejo esse melhor do que nunca do Palmeiras. Pra mim, o Palmeiras Prime já passou. Pode ser que volte com esse time? Claro, tem bons jogadores ali. Agora, você não tem mais um Rafael Veiga no auge, você não tem mais um Zé Rafael no auge, fazendo toda aquela contenção de meio de campo, que era absurdo do Palmeiras, não é? Você não tem o Dudu, que é o fator que, porra, o Dudu jogando contra o Corinthians vira o capeta, cara. Sim. Não tem um cara como esse. Mas você tem bons jogadores, que é o Vitor Roque, que pode desequilibrar, que é o Estevão, que é um Paulinho, excelente jogador. Se chegar agora pro jogo, não vai estar. Não né? vai, O Paulinho não vai estar, mas o Estevão é um jogador que pode desequilibrar. Não vem dando sorte contra o Corinthians, isso é um fato. Sim. Mas é um jogador que pode desequilibrar. Cuiabá Boy? Por enquanto, Cuiabá Boy. Você é Mas... muito maldoso. Não, Eu eu tô falei- trazendo a voz da internet, do internauta, Não, a pô. galera fala isso. Fala, mesmo. A voz do Cuiabá internauta. Man. Internauta, Fausto Silva de volta. Mas um jogador tem que pegar isso aí, levar pra si e falar, o caralho. Exatamente. É o que eu falei, é de crítica. A gente viu, né? A gente viu o próprio Yuri Alberto sofrer o pão que o diabo amassou. Total, O que ele fez? Foi lá e jogou. Sim. Ele faz gol pra E calou caralho a agora. boca, Acabou a boca de todo mundo. Mas sobre o jogo em si, eu dava. Por que eu tava... Não é confiança a palavra, cara. É só a gente ver o que vem acontecendo. Então, se eu dizer que eu tô confiante, eu tô mentindo. Que eu tô com o cu na mão. Tá. Entendeu? Porque os caras podem ir lá e realmente vir pra amassar. Agora, vendo o que eu tô vendo do Palmeiras, e pode ser que me surpreenda, eu confirmo falando o que eu falei. Eu acho que o Corinthians vai ser campeão do Paulista pelo que vem apresentando o Palmeiras e pelo que vem o Corinthians. O Corinthians acabou de passar uma humilhação.
quer ser eliminado Sim. da Libertadores. Ah, mas mesmo se ganhar o Paulista, não sei quem tá assistindo aí, mas não vai suprir a humilhação. Eu não vou me sentir preenchido, né, porque ganhou o Paulista. Porque é uma humilhação, cara, sabe? Pelo time que tem, pelo investimento. Agora, pô, é uma puta amenizada, não é? Você ganha o Paulista, você ganha de um rival, Augusto sabe? Lero vai ficar aliviado. É lógico, você ganha o Paulista, você ganha de um rival, faz tempo. O último título relevante do Corinthians foi em 17. O último Paulista foi 19. Relevante que eu tô falando é nível nacional, é ganhar um brasileiro, não é verdade? É ganhar a Copa do Brasil. E não é nem desmerecendo o Paulista, é o que hoje se tornou, né? Infelizmente, o Paulista é um grande campeonato, foi por muito tempo o maior campeonato dos clubes, mas hoje não é a prioridade de nenhum, presumo eu. Apesar de achar que o Paulista ainda é o único campeonato estadual que se vale manter de pé. Até colocar ele Financeiramente. Nacional e Penharol tá. no gauchão. É verdade, né? Depois dá pra Eu falar vou disso. falar isso. Então, Dava, é puramente analisando os jogos. Agora, é uma final, é clássico. O clássico ele pode acontecer tudo em jogo normal, quem dirá na final, Sim. velho. Na final a gente pode ver o Abel fazendo coisa que ele nunca fez. Inventar uns bagulho Ele absurdo. vai inventar. E, por outro lado, a gente tem que entender, aí é o que eu falei, né? Esses jogadores estão devendo pra torcida, não é? O Memphis é bônus atrás de bônus. É isso. Não é? É Os caras bônus. estão falando que é o Não. Cuiabá Man versus Cuiabá Boy? Quem é o Que é o Cuiabá? Memphis, mais velho. É o Memphis, Cuiabá Man, contra Não era o o... Coronado? É, Coronado é banco Man, né? É, não, Não, nem era joga, falar- nem não, banco. não era. Ele joga pra caralho contra os times menores. É verdade. Ele joga, né, Mas contra o então, time mas menor. então, essa é uma zoeira que o próprio Memphis tem que aguentar. Tem, Porque é uma sim. verdade. Tem que jogar bola mesmo contra Aham. time grande, pô. Total. Então essa Em final aí vai clássico, servir pra jogo ele. decisivo, né? Essa final, final perfeita pro Memphis ficar grandão Aham. é ele atropelar o Palmeiras. Entendeu? Porque, ó, se a gente Um pegar gol e no último jogo, assistência, já mais um é bônus. só repetir o que fez no primeiro. Isso. Não precisa nem ser o assistência, deixou o Yuri na cara, pronto. É isso que a gente espera do Memphis. Eu não espero que ele seja um cracaço de bola. Não, Eu mas quero que os ele- momentos que tem que se bem decidir, que- decide, né? Pela grana que ele ganha, É. era pra ser tipo o Neymar. né? Exato. Se bem que o Neymar também não é o Neymar, então não É, sei nem o que Neymar. dizer. Mas, ô Dava, é o seguinte, pra esse jogo aí eu continuo naquela, cara. Eu continuo achando que o Corinthians vai ser campeão, desde que eu falei antes do primeiro jogo, muito por analisar o que é o Palmeiras em si também, né? Eu tenho medo ainda do time do Corinthians, acho que a nossa defesa deixa muito a desejar, mas eu preciso falar sobre alguns pontos que são interessantes. Ó, eu falei no 10º, Dava, não sei se vocês viram o jogo. Acho que vocês viram, vocês Vimos, reagiram vimos. aqui e vão reagir de novo, né? Mas é o seguinte, a galera gosta muito de falar do Memphis, do Rodrigo Garro, gosta de falar do Yuri. O principal jogador hoje do Corinthians é o André Carrillo. Sim. É um cara que joga muita Tranquilamente. bola, falei no 10º lá, repito aqui. É um cara muito seguro. Pô, ele fez parecer um jogo lá no Allianz, parecia que é outro jogo em qualquer lugar. Por quê? Porque ele tira a pressão dos caras, ele segura a bola. Sabe aquele cara chato de meio de campo, que ele segura a bola e vai abaixando a pressão dos caras, o ímpeto? Porque os caras ficam, porra, pega esse maluco, ele gira pra cá, gira pra lá. Aí joga, eu não sei como ele faz, cara. Ele consegue limpar uma jogada com 2 toques na bola. Então ele se vê preso ali com 2 marcadores, ele dá 2 toques, tem um livre lá na esquerda. Pronto, os caras já vai ter que correr pra lá. A bola volta nele, ele segura, dá um drible. É um toque de primeira que desconcerta. Então, excelente jogador. E um outro cara que eu preciso falar, Dava, é o nosso lateral que chegou aí, o argentino, Sim. o Também tô Angeleri. gostando muito dele. Porque é o seguinte, eu tava com medo, porque assim, a nossa lateral, ela não tinha lateral. Então eu tinha medo de, pô, qualquer cara que souber fazer a lateral, eu já vou elogiar, porque o nosso patamar é muito baixo. A régua é muito baixa. É muito baixa. Na lateral esquerda é muito baixa. Então precisa dizer que assim, ele chegou bem, chegou seguro, não estava atuando, já chegou dando assistência, sabe fazer a lateral, sabe a hora de fazer a falta tática no meio de campo, Sim, faz não, isso ele- como um bom baita argentino. Então assim, é muito cedo ainda pra falar, mas os jogos que ele fez até agora, pô, dá uma esperança. Não é? Parece ser um bom jogador sim. Pelo lado direito, vou repetir o que eu já falei. O Mateuzinho vem se mostrando ser um bom jogador pra jogar ali. Pelo que a gente tem, me parece ser um bom jogador. Porque os últimos jogos ele salvou o Corinthians umas 3 vezes. Ele tá mandando O bem. moleque tá dando a vida em campo. Sim. Pô, aquele lance, lembra da Copa do Brasil? O Bruno Henrique abriu a cabeça do Sim, moleque, sim. continuou jogando. Então esse é o tipo de coisa, cara, que assim, eu entendo que tem uma galera que queira falar, é fraco, é fraco. Cara, passou desse ponto já. O moleque tá se provando ser um bom jogador, tem que ser justo. Uma coisa é você criticar porque ele tá no mau momento, outra coisa é você ficar por birra e não querer mudar de ideia, bater no moleque à toa. Então vem jogando muita bola. Então as nossas laterais, por enquanto, Deu uma tão se melhorada. acertando, deu uma melhorada. O grande problema é a zaga ainda. Por incrível que pareça, o Gustavo Henrique saiu de machucado, a melhor zagueiro que a Aham. gente tem, porque o André Ramalho. O que aconteceu Acabou, com o André Ramalho velho. esse Não, ano? foi cara? isso. Chuparam o futebol Eu dele não pela sei. pica, pô. É inacreditável, não é possível, pô. Caralho! Quanto tempo, então? Que loucura, pô. Então, assim, o André Ramalho, não sei o que houve.
O Félix Torres tem momentos que vai bem, tem momentos que fica muito questionável, tá? E é um jogador que eu gosto, acho que tem muito potencial, mas realmente não tem como brigar com a imagem. E o Kaká não é um jogador pra ser titular do Corinthians, a gente sabe que não é. Então a nossa defesa ainda... E o Gustavo Henrique eu falei, saiu de machucado Então, isso o que eu melhor falo, zagueiro que a o gente eu tem. falo, Gold. O que é muito louco, né? É, O que é muito sim, louco, velho. sim, Como é sim, que é isso? exato. Cara, futebol é quem é o cíclico, reserva pô. do Mateuzinho? Léo Maná. Terrível. É. Até agora o que se mostrou. Não, verdade seja dita. É verdade. Último jogo do cara, o Félix Torres Qual precisou que é? sair da... Maná. Terrível. Lógico. Não é porque é da base que eu vou ficar igual essa galera aí. Ai, menininho da base do caralho. Esses moleques ganhando 500 mil. Vai se fuder. Mas tem o seguinte, o último jogo do Léo Maná, o Félix Torres precisou sair da posição dele pra ir cobrir o Léo Maná, que jovem de 20 anos não conseguiu acompanhar o ponto dos caras. O que aconteceu? Tomamos gol. Perfeito. O Félix Torres não tava lá. Então, Pois é. o que eu vou falar do cara? Eu acho que o Palmeiras, né, essa situação que o Palmeiras está nesse momento é justamente porque mudou boa parte do elenco. Eu acho que o Abel tem... já reclamei aqui do posicionamento do Estevão, já acho que ele não isola o moleque, que é o maior talento que tem. E mesmo assim, nesse jogo contra o Corinthians, o Estevão ainda finalizou 2 vezes no Não, gol. o melhor jogador do Palmeiras. Então, a galera tá pegando o pé, o cara tentou pra Não, caralho. doideira, cara. Ele ainda tentou, ainda fez tal. Mesmo isolado, tendo que fazer tudo, driblar todo mundo pra tentar fazer alguma coisa. O lance que o Mateuzinho tira em cima do gol é um lance do Estevão. Exato. O Palmeiras tem duas boas jogadas, pô. Chuveirinho e acredita. E Já joga no Flávio Lopes Estevão. aumenta, hein? E joga no Estevão e reza, pô. Porque assim, cara, esse que é o negócio. Muito chuveirinho o Palmeiras, né? Pô, o atacante dos caras tem 1,74m, que é o Vitor Roque é 1,74m. Você quer fazer esse chuveirinho lá com o Flávio Lopes, com a máquina de cabeça? Realmente, ok. Mas eu vi o povo maldoso falando Vitor Nhoque. Vitor Nhoque é foda, hein? É um bom nome. É muito bom, é muito eu não bom. achei graça nenhuma. Achei foda. Filho da puta, né? Tá que pariu. Bom,